Olá, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma receitinha muito simples, muito fácil de fazer e muito gostosa, um pão d'água ou um pão econômico. Ele não leva leite nem ovos e fica com uma textura super fofinha, um pão super macio. Vamos conferir? Aqui eu tenho 30 gramas de fermento biológico fresco. Eu gosto de utilizar fermento biológico fresco quando o dia está mais frio, porque ele ajuda a massa a crescer mais rápido. Aqui junto eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar. E a gente vai mexer até virar um mingauzinho. Agora que o nosso fermento já virou um mingauzinho, água morna, tá? Temperatura de bebê. Agora que o nosso fermento já virou esse mingauzinho, a gente vai acrescentar 400 ml de água morna, temperatura de mamadeira de bebê, tá? Uma colher de chá de sal. E 50 ml de óleo. a gente vai acrescentar 400 ml de água morna, temperatura de mamadeira de bebê, tá? Uma colher de chá de sal e 50 ml de óleo. E vamos começar acrescentando a farinha de trigo. Aqui eu tenho 1 quilo, eu não sei se vai usar toda, tá? Depende. Então, vou começando com 1 xícara. A segunda xícara de farinha de trigo. Se você quiser fazer essa massa na batedeira também dá certo, tá? Aqui eu não tenho a batedeira com gancho, então eu faço na mão mesmo. Terceira xícara. Mais 1 xícara de farinha de trigo. Ainda tem farinha na lata, mas eu vou pegar 1 xícara aqui, ó. Vou deixar reservada, porque eu vou transferir essa mistura para a bancada. E agora a gente vai sovar. O segredo pro pão não ficar maçudo e ele ficar um pão levinho e bem fofinho é você ir lavando a mão para você não ficar acrescentando muita farinha de trigo. Essa aqui é uma massa básica que eu gosto de fazer rosquinha com creme de confeiteiro, nozinho. Também gosto de fazer lanchinho, pão com hambúrguer, sabe? O pãozinho de hambúrguer. É uma massa também que eu gosto de fazer esfirra aberta. Essa é uma massa bem básica, bem simples, mas que ela tem muitas utilidades. Ou até mesmo pãozão, 3 pão, 2 pão, dependendo do tamanho da forma, dá pra fazer com essa massa. Se você não quiser usar o fermento biológico fresco aqui, você pode usar um pacotinho daquele fermento seco, tá? Aqui eu tô usando o fresco porque hoje o dia tá bem chuvoso, assim eu garanto que o pão cresce um pouquinho mais rápido e cresce super bem. E você vai malear a massa mais ou menos uns 10 minutinhos para ativar o glúten da massa e ele ficar um pão bem fofinho. Ó, vou lavar minha mão porque tem bastante resquício de massa aqui para não ficar jogando farinha. Mãos limpas, vamos dar mais uma sovadinha. Ó, ela tá um pouquinho pregajosa, mas ela não tá aquela grudando demais. Eu não vou acrescentar mais farinha de trigo para não ficar aquela massa maçuda, tá? Eu vou pegar a mesma bacia que eu tinha colocado, vou acrescentar um pouquinho de farinha no fundo, vou acrescentar a nossa massa, um pouquinho de farinha para ela não ressecar. Sobrou farinha de trigo da última xícara que a gente pegou. Eu joguei um pouquinho de farinha de trigo no fundo da forma, polvilhei com um pouquinho por cima. Vou cobrir e vou deixar descansar por mais ou menos uns 40 minutinhos, 1 hora. Esse restante de farinha eu vou guardar, que possa ser que na hora que a gente for enrolar a gente precise. Nossa massa já cresceu. Aqui eu vou dividir a massa em 3 partes iguais. Se você tiver balança, você pode pesar, tá? Aqui eu vou dividir na mão mesmo, no olhômetro. Vou dividir mais ou menos 3 bolinhas do mesmo tamanho. Vou abrir com um rolo de macarrão, mas caso você não tenha, você pode utilizar uma garrafa. E se você quiser cilindrar, você também pode cilindrar.
Eu vou deixar a massa numa espessura fina, uma espessura que eu goste. Vou mostrar pra vocês a espessura que eu gosto. Vou enrolar o processo de rocambole e colocar na forma untada e enfarinhada. Também não precisou ficar colocando muita farinha de trigo, como eu falei pra vocês. Se vocês puderem evitar de ficar só colocando farinha de trigo, melhor ainda, para não ficar um pão maçudo, para ele ficar um pão bem levinho e super gostoso. Eu vou colocar ele para crescer dentro do forno apenas com a lâmpada ligada e vou cobrir com um paninho para ele crescer mais rápido. Lembrando que é apenas a lâmpada do meu forno que tá ligado, tá? O forno ainda tá desligado. O pão já cresceu, como vocês podem ver. Agora eu vou tirar o paninho de cima e vou levar para assar. Aqui eu vou colocar o forno a 220 graus por mais ou menos uns 30 a 35 minutinhos. Quando tiver faltando os últimos 10 minutinhos, eu ligo o dourador para ele ficar com aquele aspecto de pãozinho bem corado por cima, tá bom? Nosso pãozinho já tá assado, ficou 35 minutinhos no forno. Nos últimos 10 minutinhos eu deixei o dourador ligado para dar essa corzinha. Eu vou desenformar para parte 1 para vocês verem como que ele fica por dentro. Gente, ó, ele fica perfeito, super fofinho, fica muito gostoso. É um pão super fácil de fazer, leva poucos ingredientes, não leva leite e nem ovo e fica simplesmente delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.